um alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia ressalta a importância do acompanhamento médico, mesmo durante a pandemia. E por que isso? Pessoal com pressão alta, pessoal que tem problema de triglicerídeo, até pessoal diabético, pessoal que tem problema cardíaco mesmo, problema como, por exemplo, AVC, que é a circulação, risco de infarto, justamente nesse período, sem monitoramento contínuo. Sobre isso, eu vou conversar com a cardiologista Manuela Muniz. Bom, doutora Manuela, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Quais são os maiores problemas que os cardiologistas estão encontrando nesse período de pandemia, hein? Pois é, a gente sabe que a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia são doenças muito comuns, né? E a gente viu que nesse período, devido ao medo de contrair o coronavírus, devido à dificuldade também no acesso nos lugares onde teve uma sobrecarga maior, né? E os profissionais foram direcionados para o tratamento dos pacientes infectados. Então, a população, no geral, ficou com uma dificuldade grande de manter controlado essas doenças. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia verificou que nesse período, nesse primeiro trimestre de 2020, houve um aumento de 32% nas mortes por doenças cardíacas, né, infarto, AVC, morte súbita, né, do que ocorreu no ano passado. E o nosso estado, ele foi o segundo lugar. A gente teve um aumento de 85%, que é um aumento muito grande, nas mortes por doenças cardíacas. Então, esse problema, doutora, está sendo ocasionado, o pessoal com medo de ir no médico. Tem gente, inclusive, que para de tomar o medicamento, né, que é outra coisa errada, e acaba não sendo vítima da Covid, acaba sendo vítima da doença que ele já tem, né? Exatamente. O medo, acho que o medo de ir a uma unidade de saúde tem sido muito grande. A gente sabe que os cuidados devem ser mantidos. Quando for numa consulta, quando for no hospital, ir de máscara, levar o seu álcool gel, lavar frequentemente as mãos, evitar estar tocando o rosto. Mas a gente não pode adiar nem minimizar os sintomas do coração, até porque a gente está passando por um momento em que a sociedade está mais ansiosa, a vida está mais estressante, mais exaustiva. Então, a pressão até das pessoas que não costumavam ter a hipertensão, estão apresentando uma pressão mais alta nesse período. Então, eu acho que assim, esse acompanhamento não deve ser adiado. Sabe? A gente acompanhou muito paciente que vinham com sintomas, inclusive sintomas relevantes, como dor no peito, dor torácica, desmaios frequentes, pacientes com uma cefaleia crônica, às vezes pacientes até jovens, e que vinham em investigação, fazendo ecocardiograma, teste ergométrico. Alguns chegaram a fazer, inclusive, exames mais invasivos, como cateterismo, já apresentando lesões importantes nas artérias do coração, mas que não se submeteram ao tratamento adequado, porque por medo de retornar, ou então até por uma dificuldade, né, nessa consulta online também, que também é outra coisa, se o medo for extremo, mas tentar essa consulta online para mostrar pelo menos os resultados dos exames, para tentar ter o tratamento mais adequado possível, porque esse adiamento tem tido uma consequência muito catastrófica às vezes. Doutora, no caso do nosso estado, Pernambuco, os números aqui são representativos nesse cenário ou não? Exatamente. Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente teve um aumento de 85% nas mortes por doenças cardíacas aqui no nosso estado. Então, infarto, AVC, morte súbita, assim, é algo frequente. Geralmente, acontece, a pessoa vai dormir e a família só vem perceber de manhã, né? Que a pessoa, óbvio, não acorda quando vão chamar e percebem do óbito. E, na verdade, o óbito já aconteceu há um bom tempo, né? Então, aqui no nosso estado, isso chama a atenção.
A gente precisa, eu acho que, inclusive, muitos pacientes, assim, da parte da área que precisam da medicação por via SUS, ficaram com dificuldade na questão das receitas, que pegam pela farmácia popular, e precisam ter uma reposição naquela receita, na data correta, para poder receber a medicação. Então, muitos devem ter ficado sem medicação por dificuldade em receber essa receita, pelo tratamento, pela falta de conseguir um atendimento, né? Muitos profissionais foram deslocados, leitos foram, né, priorizados para os pacientes infectados. A gente da parte da cirurgia também teve uma dificuldade, porque assim, alguns pacientes que já tinham sido diagnosticados com doenças que precisavam de tratamento cirúrgico, precisaram ter cirurgias adiadas, né? Porque os leitos de UTI ficaram direcionados para os pacientes infectados com Covid, então o número de cirurgias diminuiu e assim, o problema maior é a consequência para o paciente, né? Alguns conseguiram, né, conseguiram aguardar, outros não. Nós temos... Doutora, inclusive eu tenho uma pessoa que é conhecida, chega a ser amiga da gente, que é um cantor, que ele teve os sintomas de AVC e isso já no meio dessa pandemia, ele não foi para o hospital e quando levaram ele para o hospital, porque ele estava com medo da Covid, imagina. Quando levaram, ele já estava com uma situação séria, graças a Deus ele se recuperou, não é? Mas é um problemão, o medo de ir para o hospital. Neste momento, qual é a recomendação que a senhora, como cardiologista, e a Sociedade de Cardiologia dá para os pacientes que têm esses problemas? Olha, como eu disse, eu acho que você não pode adiar. Você tem que tomar todos os cuidados. Você vai de máscara, você usa o álcool gel, lava as mãos, mas a maioria dos hospitais, praticamente todos os hospitais, eu trabalho assim, com frequência no Hospital Português, e assim, você vê que tem um fluxo direcionado para os pacientes que têm dificuldade, que já estão com algum sintoma respiratório, é um fluxo completamente diferente do paciente que vai para uma patologia, seja qual for, de ortopedia, de cardiológica. Então, tem essa separação. A gente, assim, a pandemia, é claro, não teve uma resolução ainda, mas a gente já está com uma diminuição no número de casos. Então, acho que, assim, é o momento de não postergar ainda mais esse tratamento, que já vem trazendo sérias, como a gente já viu, né? Um número de 85%, um aumento de morte, né, por doenças como pressão alta, infarto, diabetes, é um número grande, né? Bom, doutora Manuela Muniz, muito obrigado, viu, pela entrevista. Obrigada também, Cardinal. Uma boa tarde. Boa tarde.